Fala, galerinha do bem, eu queria te cumprimentar com a paz, o amor, a felicidade que excede todo o entendimento. Que essa paz, esse amor e essa felicidade é do nosso Mestre, do nosso Cristo Jesus. A Ele seja a glória. E estamos aqui no nível de número, para mim não errar, nível de número 41, tá bom? E hoje é a frase de reflexão. Já é uma frase como complemento, tá bom? Até como complemento do vídeo anterior aí da mensagem bíblica do nível 40, falando sobre aquele personagem do olho tapado, tá bom? É forte. Então a frase de reflexão de hoje é essa. Brincadeira, ainda tem a leitura do livro. É forte, viu? Vamos lá, o livro que eu vou estar apresentando hoje é esse aqui, ó, tá bom? Ó, Planar, é isso aí, Planar, edificando a visão a partir do zero, é do T.D. Jakes. Eu não conheço muito ele, mas sei que é um homem muito requisitado, um homem muito famoso, inclusive o próprio Silas Malafaia gosta muito dele, tá bom? Do T.D. Jakes. Eu vou estar lendo o resumo do livro dele aqui, ó, Planar, tá bom? Encontre as suas asas. Eu vou ver para me ler direitinho por causa do bendito do plástico que tá aqui na frente. Passe para o próximo nível na sua carreira. Realize os seus maiores sonhos e receba de braços abertos os talentos que Deus concedeu a você com este livro, que se tornará a estratégia para a sua vida profissional e pessoal. Permanecemos em um emprego que nos asfixia a alma com frequência demasiada. Paramos na pista de onde decolam as oportunidades com o motor da nossa paixão mais profunda, enguiçada, e ficamos vendo os outros transformarem uma visão pessoal em realidade e construírem um legado para os filhos. Nunca é tarde demais para tirar os seus sonhos do chão. Deus vê grandes coisas no seu futuro. Se você deseja muito ampliar as suas habilidades únicas, se luta por equilibrar realização pessoal e satisfação profissional, se sonha em cumprir o destino de Deus para a sua vida, saiba que você está pronto para voar. Em Planar, o aclamado T.D. Jakes revela como transformar a sua visão singular em uma contribuição poderosa para o mundo, misturando a sagacidade de um CEO aplicado à prática dos negócios com a inspiração dinâmica de um mentor de vidas. Planar estimulará a sua imaginação para que se converta em ação, desafiará você a abraçar o propósito dado por Deus e alinhará o seu caráter e criatividade à sua carreira profissional. T.D. Jakes revela como transformar a sua visão singular em uma contribuição poderosa para o mundo, tá bom? Irmão Cleberson, eu quero ganhar este livro. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal. Irmão Cleberson, eu quero comprar este livro. Ele está custando R$90, beleza pura e sem mistura. E para você também que deseja nos convidar aí para ir em sua igreja, você pode estar adquirindo a partir de um livro aí na minha mão, tá bom? E pagando a passagem de ida e volta. Estaremos levando o nosso violão, nossa maletinha, tacando fogo aí na seara dos filisteus. Beleza pura para você que deseja nos convidar, então, passagem de ida e volta, se for preciso, lógico, se a igreja for aqui perto eu mesmo vou andando, tá? E compra de um livro, a partir de um livro. Você pode comprar mais, 2, 3, estará me ajudando mais ainda, tá bom? Mas a partir de um livro, para nós estarmos indo aí na sua igreja
com prazer. Bora pra cima, tacar fogo na seara dos filisteus. A frase de hoje é essa: existem pessoas que são cegas do olho interior. Beleza pura? Como eu falei, é uma frase de reflexão no nível de número 41 que vai servir até como um complemento da mensagem bíblica do nível 40, tá bom? Com essa frase hoje, eu quero citar aqui algumas características que essa pessoa cega do olho interior tem. E você pode fazer uma autorreflexão se você está enquadrado dentro dessas características, tá bom? Ou se você conhece alguém. Aí já dá para você ficar com aquela lâmpada acesa, não é? Quando você observar algumas características dessa aqui, é justamente a característica, lógico que tem muitas outras aqui que eu nem vou citar, mas essas são as principais, tá bom? Para você já ficar alerta aí se é você ou até mesmo alguma pessoa que esteja no seu rol aí de amizade, que esteja vivendo dessa forma, tá bom? Então essa é a frase de hoje. Existem pessoas que são cegas do olho interior, e aqui eu vou citar algumas características, tá bom? Dessas pessoas. Se você quiser saber com mais amplitude, até de uma forma como se fosse mensagem bíblica, pode ir no nível 40, lá, tá bom? Lá também a gente está falando sobre o assunto. Aqui eu vou tratar de uma maneira mais específica, mostrando para você de ponto a ponto como essa pessoa que é cega do olho interior, ela se comporta, tá bom? Primeira característica dessa pessoa que é cega do olho interior. Lembrando, quando eu falo de olho interior, estou falando sobre o olho da reflexão, não estou falando desses olhos físicos aqui. Estou falando sobre o olho da reflexão, o olho da autocorreção, e já fica uma outra mensagem aí para você. As melhores pessoas do mundo, ou as melhores pessoas que habitam o mundo, são as pessoas que exercitam aí a autocorreção, tá bom? Elas se corrigem em primeiro lugar antes de corrigir alguém, tá bom? Elas se melhoram, se transformam todos os dias. Primeira característica das pessoas que são cegas do olho interior: julgam sem misericórdia. Repara bem que o julgar aqui não é exortar, não é advertir, tá bom? Não é qualquer outra palavra do gênero, não. O julgar aqui é dar uma sentença sem saber o real motivo de uma atitude. Entenda? Julgar aqui é dar uma sentença sem saber o real motivo de uma atitude. Então essa pessoa que ela é cega do olho interior, quando ela observa uma atitude, ela não vai perguntar o porquê que a pessoa fez aquilo, ela não para refletir o porquê, não, ela já julga de bate pronto, tá errado, tem que ser assim, é uma sentença dada sem reflexão. E acredito que você saiba que a palavra misericórdia, ela é uma junção de duas palavras, miseris, que significa miséria, e córdia, que significa coração, ou um sentimento de compaixão, tá bom? Então essa pessoa cega do olho interior é aquela que dá a sentença sem misericórdia alguma da pessoa que ela está dando a sentença, sem fazer o mínimo de reflexão sobre a atitude. Ela não pergunta por que essa pessoa cometeu isso. Ela não para pensar, para ver o real motivo do porquê foi cometido aquilo. Não, o cego do olho interior, ele dá a sentença e pronto, e acabou, tá bom? Segunda característica da pessoa cega do olho interior: julga sem perdão. Ai de você se você cometer algum erro
contra essa pessoa que é cega do olho interior, saiba que não tem perdão. E ainda quando tem, é um tipo de perdão superficial. Que tipo de perdão é esse, irmão Cleberson? É o tipo de perdão que a pessoa diz: eu te perdoo, ou eu te perdoei, não se preocupa não. Mas toda situação, todo motivo que ela tem para lançar na sua cara o seu erro, ela lança. Toda situação que lhe vem para ela fazer algo que devolva o erro que você cometeu contra ela, ela vai fazer. Ela julga sem perdão. Ela não te dá o perdão verdadeiro, que não é um perdão que você vai esquecer o erro, porque isso é amnésia, não tem como esquecer o erro. Mas é quando você para de sentir a dor, entende? Para de sentir a dor do comportamento alheio que te feriu. Isso é o verdadeiro perdão. Não é quando você esquece, mas quando você para de sentir aquela dor, tá bom? Então essa pessoa que ela é cega do olho interior, ela não perdoa, e quando perdoa, perdoa de uma forma superficial. A oportunidade que ela tem de devolver o seu erro ou de se vingar, ela vai fazer. Ela vai se vingar. A oportunidade que ela tem de lançar em rosto o seu erro, ela vai lançar em rosto o seu erro a todo momento, como prova que ela não se esqueceu e que ainda está doendo muito, tá bom? Então a pessoa cega do olho interior, ela também tem essa característica, com um detalhe muito importante: ela age com as pessoas como se não precisasse de misericórdia um dia. Ela age com as pessoas como se não precisasse de ser perdoada um dia. Então essa pessoa do olho interior, ela não se atenta que um dia ela pode precisar da misericórdia. Ela não se atenta que um dia ela pode precisar do perdão. Mas por que ela não consegue enxergar? É simples, tá cega, tá com o olho interior tapado, tá bom? Então já é para você que tem essa característica ou que conhece alguém com essas características, já abrir esse olho aí, tirar a tábua do olho, não é? Você também precisa de misericórdia, você também precisa de perdão. Terceiro aqui, se acham perfeitas. Pessoa cega do olho interior, ela vê erro em tudo e em todos, mas ela mesma, ela não consegue enxergar seus próprios erros, seus próprios defeitos, fazendo assim com que se achem perfeitas. Porque cá para nós, se eu não enxergo em mim erro nenhum, se eu não enxergo em mim defeito nenhum, como que eu vou me sentir? A perfeição em pessoa. E não, querendo ou não, nós estamos aqui na Terra evoluindo sempre, se melhorando sempre, mas mesmo assim, nós temos nossos erros, nós temos os nossos defeitos que precisam ser trabalhados, né? Mas a pessoa cega do olho interior, ela se acha perfeita. Por que ela se acha perfeita? Já é até uma consequência, porque ela não consegue ver os seus erros, ela não consegue ver os seus defeitos. Então, se ela não consegue ver erros, se ela não consegue ver defeito, ela vai se sentir perfeita. A pergunta é: você se acha perfeito? Ao ponto de não enxergar seus erros, ao ponto de não enxergar os seus defeitos? Tome cuidado, você pode estar cego do seu olho interior, o olho da reflexão. Porque quando o olho da reflexão ele é aberto, ele faz a gente começar a enxergar de forma clara os nossos erros e os nossos defeitos. Um exemplo muito nítido é quando a gente às vezes se exalta, não é? Fica muito nervoso, muito irado. Quem tem o olho interior aberto, ele quando começa a ficar irado, ele fala: opa. Ele mesmo diz para si: opa, calma, porque ficar irado é um comportamento errado. Já quem é cego, isso é só um dos pontos que eu estou citando dentro disso aqui. Já quem é cego do olho interior, nem liga, vai para cima mesmo, tá bom? Quarto,
falam dos seus erros e defeitos de uma maneira superficial e não fazem nada para mudar. Então, o quarto ponto aqui da pessoa cega, do olho interior, elas falam dos seus erros e defeitos de uma maneira superficial e não fazem nada para mudar. Parece até um paradoxo com se sentir perfeitas, mas não é. Você vai observar que a pessoa cega do olho interior, ela vai sempre falar tipo assim: ó, fulano de tal ele é assim, fulano de tal ele é assim, sempre citando o erro e defeito do outro, sempre citando o erro e defeito do outro, mas de repente quando ela percebe que ela tá falando muito do outro, tá falando muito do erro do outro, tá falando muito do defeito do outro, ela de repente, para se auto-justificar, ela fala assim: ó, eu sei que eu sou cheia de erros, eu sei que eu sou cheia de defeitos, mas fulano de tal, entenda, elas sempre falam dos seus erros e dos seus defeitos de uma maneira superficial. E como que a gente sabe que essas pessoas falam dos seus erros e dos seus defeitos de uma maneira superficial? Porque se fosse de uma maneira profunda, elas fariam algo para mudar isso. Se fosse de uma maneira profunda, elas fariam algo para mudar os seus erros, para mudar os seus defeitos, mas não. Por que que é superficial? Que elas sabem que são cheias de erros, às vezes, citando dessa forma: eu sei que eu sou cheio de erro, eu sei que eu sou cheio ou cheia de defeitos, mas é raso, superficial, porque elas não fazem nada para mudar. Então a pessoa que ela é cega do olho interior, ela sempre vai falar dos seus erros e dos seus defeitos de uma maneira superficial, porque se fosse profunda, elas fariam alguma coisa para mudar isso, tá bom? Então esse é o quarto ponto aí, né? Da característica de quem é cego do seu olho interior. Falam dos seus erros e defeitos de uma maneira superficial e não fazem nada para mudar. Quinto, o objeto de reflexão e que tem que melhorar é sempre o outro. Quem está cego do olho interior sempre analisa o outro. Sempre o objeto de reflexão é o outro. Sempre quem tem que melhorar é o outro. Sempre quem tem que desenvolver é o outro. Sempre quem tem que evoluir é o outro. Quem está cego do olho interior nunca para analisar que ele também tem que melhorar. Ele também tem que se desenvolver. Ele também tem que evoluir. Não. Quem está cego do olho interior é sempre o outro. Ela ou ele vive uma vida muito errada, uma vida que não é modelo para ninguém, mas ela ou ele vive citando o outro como objeto de melhoramento. Nunca faz uma autorreflexão que é ele ou ela que tem que ser transformado dia após dia. O que é engraçado é que quem é cego do olho interior, essa pessoa, ela é um modelo, mas ela é um modelo para o lado errado. Não é um modelo para o lado certo, é um modelo para o lado errado. Mas além de ser um modelo para o lado errado, essa pessoa que está cega do olho interior vive querendo consertar os outros, ou seja, colocar um modelo certo nos outros, mas ela mesma segue um modelo errado. Tá dando para entender? Característica de quem é cego do olho interior, essa quinta característica aqui, ela é um modelo errado, mas ela vive querendo colocar um modelo certo nas outras pessoas. Por quê? Porque o objeto de reflexão é sempre o outro. O objeto que tem que melhorar é sempre o outro. E essa é a quinta característica aqui da pessoa que ela é cega do olho interior, tá bom? Então fique atento a essas 5 características que eu acabei de citar aqui, 5 características simples de quem é cego do olho interior. Veja se você está enquadrado em alguma dessas características. Se estiver, já abre o seu olho aí, busque melhorar, tá bom? E se você conhecer alguém, você pode dar um toque para essa pessoa, se você for íntima dela, não é?
vai para cima, taque fogo na seara, mas também serve para você ficar em estado de alerta, tá bom? Estado de alerta com respeito a essas características. Quando você começar a observar esses tipos de comportamento, e é lógico, quando eu falo esses tipos de comportamento, eu não falo da pessoa que age uma vez só dessa forma. Não, eu estou falando da pessoa que age continuamente, tá bom? Porque o que é um comportamento? Comportamento é um hábito, tá bom? Um hábito que vai demonstrar não aquilo que a pessoa comete uma vez, não, é o que a pessoa comete sempre, é o que está embutido no comportamento dela através do hábito, tá bom? Então já para ficar aí, para a gente refletir, não é para você ver uma vez, olha lá, aquela ou aquele ali tá cego do olho interior, não, mas é o que a pessoa já vem cometendo, já vem fazendo há algum tempo. Aí sim, você pode bater o martelo e dizer, a pessoa ali tá cega do olho interior. Por quê? Não é você que quer falar isso, mas é que a atitude contínua da pessoa, dia após dia, está demonstrando isso, tá bom? Então essa é a frase de reflexão como complemento aí, tá bom? Da mensagem bíblica do nível 40. Bora pra cima, seja fonte. Vai um conselho da minha parte para você. Reserve um tempo com Deus no seu dia, isso é muito importante. Por que eu sempre falo isso nos vídeos? Por quê? Porque hoje a gente tem tempo para mexer em celular, mexer em WhatsApp, Facebook, tem tempo para trabalhar, ir em busca do nosso dinheiro, né? Mas Deus, que a gente diz que é a nossa prioridade, que é o nosso Senhor, que está acima de tudo e de todos na nossa vida, a gente não tem tempo para Ele. Será que não está meio incoerente esse pensamento? É como se você falasse uma coisa e a sua atitude despregasse aquilo que você está falando, não é? Então, se você, dentro de tudo que eu falo aqui dentro desse canal, você puder reservar um tempo com Deus no seu dia, saiba que você vai melhorar por demais, vai evoluir como ser humano por demais. Amém? Bora pra cima, seja fonte, mais uma vez, reserve um tempo com Deus no seu dia e Deus abençoe.